Disse o Senhor a Moisés: Apresenta-te a Faraó e dize-lhe: Assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: Deixa ir o meu povo, para que me sirva. Porque se recusares deixá-los ir, e ainda por força os detiveres, eis que a mão do Senhor será sobre o teu rebanho, que está no campo, sobre os cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelos, sobre o gado e sobre as ovelhas, com pestilência gravíssima. E o Senhor fará distinção entre os rebanhos de Israel e o rebanho do Egito, para que nada morra de tudo o que pertence aos filhos de Israel. O Senhor designou certo tempo, dizendo: Amanhã fará o Senhor isto na terra. E o Senhor o fez no dia seguinte, e todo o rebanho dos egípcios morreu, porém do rebanho dos israelitas não morreu nenhum. Faraó mandou ver, e eis que do rebanho de Israel não morrera nenhum sequer. Porém o coração de Faraó se endureceu, e não deixou ir o povo. Então disse o Senhor a Moisés e a Arão: Apanhai mãos cheias de cinza de forno, e Moisés atire-a para o céu diante de Faraó. Ela se tornará em pó miúdo sobre toda a terra do Egito, e se tornará em tumores que se arrebentem em úlceras nos homens e nos animais, por toda a terra do Egito. Eles tomaram cinza de forno e se apresentaram a Faraó. Moisés atirou-a para o céu, e ela se tornou em tumores que se arrebentavam em úlceras nos homens e nos animais, de maneira que os magos não podiam permanecer diante de Moisés, por causa dos tumores, porque havia tumores nos magos e em todos os egípcios. Porém o Senhor endureceu o coração de Faraó, e este não os ouviu, como o Senhor tinha dito a Moisés. Disse o Senhor a Moisés: Levanta-te pela manhã cedo, apresenta-te a Faraó e dize-lhe: Assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: Deixa ir o meu povo para que me sirva. Pois esta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração e sobre os teus oficiais e sobre o teu povo, para que saibas que não há quem me seja semelhante em toda a terra. Pois já eu poderia ter estendido a mão para te ferir a ti e o teu povo com pestilência, e teria sido cortado da terra. Mas deveras para isso te hei mantido, a fim de mostrar-te o meu poder, e para que seja o meu nome anunciado em toda a terra. Ainda te levantas contra o meu povo, para não deixá-lo ir? Eis que amanhã, por este tempo, farei cair muito grave chuva de pedras, como nunca houve no Egito, desde o dia em que foi fundado até hoje. Agora, pois, manda recolher o teu gado, e tudo o que tens no campo, todo homem e animal que se acharem no campo, e não se recolherem à casa, em caindo sobre eles a chuva de pedras, morrerão. Quem dos oficiais de Faraó temia a palavra do Senhor, fez fugir os seus servos e o seu gado para as casas. Aquele, porém, que não se importava com a palavra do Senhor, deixou ficar no campo os seus servos e o seu gado. Então disse o Senhor a Moisés: Estende a mão para o céu, e cairá chuva de pedras em toda a terra do Egito, sobre homens, sobre animais e sobre toda a planta do campo na terra do Egito. E Moisés estendeu o seu bordão para o céu. O Senhor deu trovões e chuva de pedras, e fogo desceu sobre a terra, e fez o Senhor cair chuva de pedras sobre a terra do Egito. De maneira que havia chuva de pedras e fogo misturado com a chuva de pedras tão grave, qual nunca houve em toda a terra do Egito, desde que veio a ser uma nação. Por toda a terra do Egito, a chuva de pedras feriu tudo quanto havia no campo, tanto homens como animais. Feriu também a chuva de pedras toda a planta do campo, e quebrou todas as árvores do campo. Somente na terra de Gósen, onde estavam os filhos de Israel, não havia chuva de pedras. Então Faraó mandou chamar a Moisés e a Arão, e lhes disse: Esta vez pequei, o Senhor é justo, porém eu e meu povo somos ímpios. Orai ao Senhor, pois já bastam estes grandes trovões e a chuva de pedras. Eu vos deixarei ir, e não ficareis mais aqui. Respondeu-lhe Moisés: Em saindo eu da cidade, estenderei as mãos ao Senhor, os trovões cessarão, e já não haverá chuva de pedras, para que saibas que a terra é do Senhor. Quanto a ti, porém, e aos teus oficiais, eu sei que ainda não temeis ao Senhor Deus. O linho e a cevada foram feridos, pois a cevada já estava na espiga, e o linho em flor. Porém o trigo e o centeio não sofreram dano, porque ainda não haviam nascido.
Saiu, pois, Moisés da presença de Faraó e da cidade, e estendeu as mãos ao Senhor. Cessaram os trovões e a chuva de pedras, e não caiu mais chuva sobre a terra. Tendo visto Faraó que cessaram as chuvas, as pedras e os trovões, tornou a pecar e endureceu o coração, ele e os seus oficiais. E assim Faraó, de coração endurecido, não deixou ir os filhos de Israel, como o Senhor tinha dito a Moisés. Nesse capítulo nós vemos mais 3 pragas com as quais o Senhor afligiu a terra do Egito. Foram estas: a peste nos animais, as úlceras nos homens e nos animais e a chuva de pedras, ou a chuva de saraiva, porque eram pedras juntamente com fogo. Não sabemos se foi um meteoro que Deus enviou e por isso veio pegando fogo, mas seja como for, certamente aquilo ter acontecido naquele exato momento revela um juízo divino. E tem 2 coisas que eu quero destacar desse texto que eu já havia até falado rapidamente antes. Uma é quando fala que várias vezes que Deus endureceu o coração de Faraó. Ainda que as pessoas sejam responsáveis por suas atitudes, como vai dizer aqui numa parte do capítulo que diz que Faraó pecou contra o Senhor, ainda assim também é falado que Deus endureceu o coração de Faraó. Para nós parece incongruente, né? Como é que Deus que endureceu, mas ele pecou porque Deus endureceu? Então a gente fica um pouco confuso com isso. Mas precisamos entender que a soberania de Deus não exclui a responsabilidade humana. Apesar do homem tomar decisões e ser responsável por suas decisões, Deus soberanamente está no controle. E Deus está conduzindo a história da humanidade segundo a sua vontade. Da maneira como Deus se utiliza dessa liberdade humana mal utilizada, porque é utilizada segundo um desejo impuro, um desejo mau, fruto do pecado na raça humana, mas Deus utiliza isso, de uma maneira sábia para que os seus planos eternos se cumpram. Isso é um mistério, é algo que nós nunca vamos compreender completamente. O homem ser responsável por seus atos, mas apesar disso Deus soberanamente conduzir a história, e até aquilo que é mal não escapa da soberania e do agir de Deus, que é um Deus bom sempre. Então, aquilo que é estranho para a gente, difícil de entender, é porque nós temos a mente limitada, mas precisamos crer que o Senhor é soberano e ao mesmo tempo o homem também é responsável por suas atitudes. Faraó era responsável aqui pelas suas atitudes, mas Deus soberanamente também estava permitindo que toda a dureza do coração de Faraó se manifestasse naqueles momentos e ele não fosse tocado por aquilo que ele via. E algo que me chama muita atenção nesse texto está no versículo 16, que diz assim: mas deveras, para isso te hei mantido, a fim de mostrar-te o meu poder e para que seja o meu nome anunciado em toda a terra. Ou seja, Deus permite a ação de Faraó, permite que Faraó continue ali obstinado, irredutível, e Deus também usa todas essas circunstâncias para a saída dos israelitas do Egito, para mostrar o seu poder, para anunciar o seu grande nome em toda a terra. Nós não compreendemos porque Deus permite certas coisas, porém a nossa vida é uma história dentro da história maior que Deus está escrevendo no mundo. Então, antes de questionarmos o Senhor, procuremos nos submeter e entender o que Deus está escrevendo e de que maneira podemos glorificar a Deus com aquilo que estamos vivendo. Talvez Deus queira usar uma circunstância da sua vida, que às vezes é até um pouco difícil, algo que não se soluciona rápido, para mostrar o seu poder a pessoas que estão próximas a você, para mostrar que Ele é um Deus grande, que Ele é um Deus poderoso, de forma que as pessoas possam olhar para a sua vida e ver o livramento do Senhor. Então, não questione os processos divinos, mas que você possa se submeter e crer na perfeição de cada um dos seus desígnios. Por hoje é só, até amanhã, Deus te abençoe.